Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia e eu tô aqui para mais um vídeo do canal. E hoje, nesse vídeo de volta aqui pro canal, não tinha um assunto melhor para falar com vocês, né, do que o autismo, né? Eu já tô aí há 4 anos, né, convivendo com meu menininho, né, meu filho que tem autismo, e eu quero trazer tudo para vocês, né, falar como foi, né, como que eu fiquei, né, sobre coisas assim da minha parte mesmo como mãe, né, convivendo com uma criança autista, ainda mais que eu sou mãe solo, então eu fico com ele todo o tempo praticamente. E agora também nesse mês de abril é o mês da conscientização sobre o autismo, então eu acho que casou super bem tudo isso. Eu falei, esse vai ser o meu vídeo de volta, vou fazer aí uma série de vídeos a partir desse, falando tudo certinho como foi desde o começo, como eu fiquei, né, depois de receber, né, o diagnóstico de autismo, sobre o meu filho, como ele está hoje, como que está sendo a evolução, sobre desfraude, seletividade alimentar, que meu filho tem muita. Quero falar sobre medicação e algumas coisas aí, mas assim, mais na minha visão como mãe. Eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu sei que tem muita gente passando por isso, que já passou, que vai passar ainda, né? Então eu quero compartilhar aí tudo isso com vocês. E hoje eu quero falar com vocês assim sobre o comecinho mesmo assim de tudo isso. Como que foi? Desde quando eu tava lá em Valinhos morando lá, né, que eu tive o meu filho. Eu quero contar tudo isso assim para vocês, né, nos pequenos detalhes, compartilhar as minhas experiências, o que eu achava. Porque o caso do Caio, né, foi um caso um pouco diferente. Geralmente, a criança vai para a escola e lá na escola eles percebem alguns atrasos, acabam encaminhando, né? Ou então a criança já está mais velha. E no caso do Caio, não. Quem suspeitou sempre desde o comecinho, que viu que tinha algo diferente, fui eu. Né? Eu procurei ajuda antes dele entrar numa creche, numa escola, eu que fui atrás, porque eu percebi que tinha alguma coisa diferente ali. Então, gente, como é que foi, né? Eu tive o Caio, né? Quando eu fui ter ele já foi uma coisa diferente, né? Porque ele já ficou pélvico ali, né? Ele ficou sentadinho na minha barriga, não virou de jeito nenhum. Ali ele cresceu, ficou todo tortinho e assim ele nasceu. Tanto que eu não pude ter um parto normal, né? Eu tive que ter uma cesárea, né? Porque eu poderia colocar ele em risco e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal já sobre isso, né? Eu expliquei tudinho como é que foi. Mas assim, já foi uma coisa um pouco diferente. Eu não sei se isso já tem relação, né, ou não com autismo, não sei, não tem como saber, né, é uma coisa assim que eu fui realmente descobrir muito depois, né, mas já foi uma coisa diferente ali desde o comecinho. Caio era um bebezinho muito calmo, um recém-nascido assim muito calmo. Ele não acordava, não chorava nem para mamar. Então assim, no começo, nos primeiros dias ali, eu tinha que ficar acordando ele. E era muito difícil até para ele pegar mesmo no peito, porque ele ficava brigando ali um pouco porque parecia que ele não queria mamar. E era uma coisa assim, né? Eu, como mãe, né, eu já tinha visto várias coisas sobre a amamentação. Então, assim, eu não tive dificuldade em muitas coisas, só que ele realmente não tinha muito interesse em mamar. Eu tinha que ficar acordando e tudo mais, e isso levou um bom tempo até ele se acostumar e ele realmente querer mamar, né, pedir pra mamar. Mas ele era um nenenzinho muito calmo, muito tranquilo. Eu lembro que eu colocava ele assim no carrinho, ele adorava ficar no carrinho de bebê dele. Ele ponhava a mãozinha assim atrás da cabeça e ele ficava acordado assim, olhando para todos os lados, olhando tudo. E não dava um trabalhinho assim. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo algumas coisas, porque o que acontece? Ele gostava, desde muito pequenininho, o cara gostava do sossego dele. Então, quando assim a gente saía daquele sossego dele, ali daquele lugar que ele estava acostumado, quando a gente ia passear para algum lugar, depois de alguns meses já dele, começou a ficar mais difícil, porque ele era um bebê que ele chorava muito, ele se incomodava muito. Então assim, ele era um bebê que se eu pegasse ele, colocasse ele no meu colo e eu sentasse em algum lugar, ele já começava a chorar desesperadamente. Então assim, eu lembro que quando ele era pequeno de colo, eu tinha que ficar o tempo todo movimentando ele, então eu não podia sentar com ele. Eu tinha que ficar em pé pra lá e pra cá o tempo todo, porque senão ele não se acalmava. Aquele movimento acalmava ele, sabe? Outra coisa que eu tive muito problema com o Caio foi com a parte do sono.
né? Eu sempre fui aquela mãe assim que estudava sobre tudo, que lia livros, né, antes do bebê nascer, que lia várias coisas, assistia vídeos de como tinha que fazer ali para ficar um pouco mais fácil, né, para o bebê ficar mais calmo. E aí, na parte do sono do bebê, tinha toda aquela rotina noturna, né, de deixar o bebê mais calmo, de ir apagando as luzes, né, de deixar o ambiente mais tranquilo. E aí, quando chegou a hora, eu comecei a fazer tudo isso. Eu tentava, levava ele pro quarto, ficava lá com ele, já acalmava ele, comecei a fazer as coisas que falava, só que eu percebia que não funcionava. Eu percebi assim que muitas das coisas que estavam lá nos livros, nos lugares que eu li, não funcionava com o Caio. Eu tentava fazer exatamente do jeito que estava ali, mas não funcionava. Ele queria as coisas do jeitinho dele. Tanto que assim, tinha dias que eu ficava horas em pé, chacoalhando o Caio pro Caio dormir, e o Caio não dormia. Então assim, já é uma coisa que já era diferente, né, que já era dele. Né? Não adiantava eu ler 1000 receitas, 1000 coisas de como funcionava, porque não ia funcionar com ele. Ele era diferente, ele já nasceu diferente. Só que a gente não percebia isso, porque não era uma coisa visível, né? Era uma personalidade ali diferente, umas coisas diferentes para lidar. E a gente não sabia o que era, né? Tanto que o autismo é muito difícil você já diagnosticar quando é um bebezinho pequeno, porque assim, só em casos mais graves mesmo que eles conseguem, né, perceber algumas coisas. Mas quando não, né, são coisas que acabam passando batido e aí a gente vai ter o diagnóstico muito mais tarde, né? E aí como foi acontecendo ali que eu fui percebendo que realmente tudo era bem diferente e tal, que podia ter alguma coisa errada, eu já ficava com aquilo na minha cabeça, porém eu não falava pra ninguém assim. O Caio, ele era um bebezinho que ele se incomodava. Por exemplo, eles falam para colocar os bebês, né, de barriga para baixo, para já fazer aquele exercício do pescoço e tudo mais. Gente, Caio odiava aquilo, odiava. Eu colocava ele de barriga para baixo, assim, deitado, podia ser em qualquer lugar. Ele chorava, ele reclamava, ele ficava super irritado. Gente, aquilo dava até agonia, assim, de ver, mas mesmo assim eu ia teimando, ia colocando, mas ele não gostava daquilo, ele ficava muito irritado. E o Caio, ele demorou um pouco assim para sentar e um pouco para engatinhar, né? As coisas assim, esses marcos assim do bebê, ele demorou um pouco, mas não foi nada assim muito preocupante, né? Eu ficava com o Caio em casa, então eu estimulava muito ele. Eu colocava ele nas posições, né? Deixava ele ali, ia ajudando e tal, para engatinhar. Eu mesma engatinhava na frente dele para mostrar como é que era, pegava as perninhas dele e ia fazendo os movimentos para ele ir aprendendo a engatinhar, sabe? Então eu meio que desenvolvi muito ele nessa parte. Então ele aprendeu tudo certinho, mas teve sim um certo atraso ali, né? E aí, na parte da alimentação, foi uma coisa assim também um pouco diferente. Por quê? No começo, o Caio ficava muito ansioso, né? Quando a gente começou a introdução alimentar, ele ficava muito ansioso para ele comer. Então, no começo ele achava legal, ele queria experimentar e assim, era muito gostoso, ele achava muito gostoso. Então, assim, ele acabava um prato de comida, ele já queria comer outro e ele chorava desesperadamente querendo mais comida, né? Era uma coisa assim que a gente ficava até agoniado com aquilo também, porque era um desespero, enquanto você não desse mais, tipo, ele não parava. Porém, depois de um tempo da introdução alimentar, o Caio já começou a recusar muitas coisas, porque assim, já teve coisas que o Caio nunca aceitou, que nem banana, ele nunca gostou, mamão, ele nunca aceitou também. Tinha muitas coisas assim que eu percebia que o Caio não gostava, que ele não aceitava de jeito nenhum, que dava ânsia nele, sabe? E aí eu até conversei com algumas pessoas na época e tal, e elas falavam pra mim, não, mas é assim mesmo, vai oferecendo, né, que uma hora ele vai aceitar e tal. Eu achava aquilo estranho, mas tá bom, tudo bem. Só que depois de um tempo, ele começou a recusar cada vez mais as coisas. Eu fazia um pratinho todo bonitinho, colorido pra ele. E eu, assim, sempre fui aquela mãe que fazia as coisas tudo certinho. Então, assim, cozinhava a comida dele separada, não colocava açúcar, não colocava sal, colocava ali alho, só esses temperinhos assim, né? Era um prato colorido, tinha muita diversidade de coisa, cada dia eu procurava fazer uma coisa. Não ofereci doce, suco, essas coisas. Eu fiz tudo conforme estava ali falando para fazer, sabe? Deixava o Caio se sujar, deixava ele comer sozinho, ofertava para ele também, dava as coisas em pedaços maiores e menores. Então, assim,
Ele teve contato com tudo aquilo, ele sentiu o cheiro, ele sentiu a textura, foi tudo conforme eles falam para fazer. Porém, conforme foi passando o tempo, foi ficando tudo mais difícil e a cada vez que passava, ele aceitava menos coisas ainda. E eu achava aquilo tudo muito estranho, mas assim, levava nos médicos, né? Eles falavam, não, é normal, é desse jeito mesmo. Mas conforme foi passando o tempo, Caio foi cada vez menos assim aceitando alimentos. Tinha muitas coisas que ele já não aceitava mais, ele não queria nem chegar perto daquilo, né? Tudo foi mudando. E eu falava para os médicos, eles falavam assim, não, é normal, é assim mesmo, né? E assim foi passando. Quando o Caio tinha 10 meses, mais ou menos, a gente fez uma viagem lá para Minas, né? E nessa viagem, Caio já estava falando algumas palavrinhas. Ele começou a falar muitas palavrinhas aí, né? Durante essa viagem, começou a ter contato com coisas diferentes. E aí essas palavrinhas, depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele começou a esquecer. Então, assim, com 10 meses ele começou a falar, né? Repetir algumas coisas, né? Algumas palavras e tal. Só que logo depois, por exemplo, quando ele já estava com 1 aninho, ele já não falava mais essas palavras. Ele já parou de falar essas palavras, sabe? Então, assim, já foi uma regressão, né? E aquilo eu achava muito estranho, já era para ele estar fazendo isso, e ele não fazia. Então, assim, eram coisas que me alertavam. Porém, todo mundo eu conversava, falava, não, é assim mesmo, cada bebê tem seu tempo, né, e tudo mais, e eu fui deixando. E aí, o tempo foi passando e acabei deixando isso um pouco pra lá, né, acabei não ligando tanto pra algumas coisas, né, falei, ele vai aprendendo, né, no tempo dele e tal, e acabei deixando. Quando o Caio completou 2 aninhos, foi onde eu voltei aqui pra minha cidade natal, né, eu me separei e tudo mais, e eu voltei pra cá. E aí, nesse período, eu comecei a conviver com outras crianças da idade do Caio, né? E aí foi onde eu vi que realmente estava muito diferente, sabe? O desenvolvimento dele com as outras crianças da mesma idade dele estava muito diferente. E o comportamento do Caio estava muito difícil de lidar. Chegou a um ponto tão crítico de eu já não conseguir mais fazer as coisas com o Caio. Por exemplo, eu ia comer uma comida, o Caio não deixava eu comer aquela comida. Ele não comia, ele queria fazer as coisas que ele queria, ele ficava muito incomodado nos lugares. Eu não conseguia mais sair com ele fazia um escândalo assim terrível. E aí foi onde eu fui percebendo, falava assim, gente, mas isso daqui não tá normal, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso de ajuda, não era pra estar desse jeito. E aí as pessoas à minha volta também começaram a falar que talvez ele poderia ter alguma coisinha e tal. E aí foi onde eu fui realmente percebendo que eu precisava de ajuda, que eu não estava mais conseguindo lidar com aquela situação, sabe? Foi nesse tempo então que eu resolvi procurar ajuda, que eu fui passar o Caio por consultas, né, para pedir encaminhamento para o neuropediatra, né, para me passar ele, para falar tudo o que estava acontecendo. E aí eu levei ele no neuro, o neuro falou que realmente tinha probabilidade dele ter um autismo, né, alguma coisa, mas a gente ia investigar. E aí eu já fui na PAI aqui da minha cidade, já cheguei lá, já fiz a avaliação com ele, eles viram que realmente eu estava precisando de ajuda, já colocaram ele lá na PAI. E aí foi onde tudo começou a fazer sentido, sabe? Onde tudo assim começou a se alinhar assim na minha cabeça, de eu falar, realmente eu estava certa, sabe? Meu filho tem alguma coisa, né? E assim, é um baque na cabeça da gente na hora, sabe? A gente leva um susto quando a gente percebe isso, porque por mais que eu já tenha aquelas dúvidas, né, a todo tempo, né, que passou, eu via que tinha alguma coisa diferente, isso é muito diferente de você aceitar que seu filho tem alguma coisa. É muito diferente de você levar ele para um médico para procurar um laudo, sabe? De você levar ele na PAI para ele começar a ter tratamento. Porque assim, ninguém quer que o filho tenha algo, né? Por mais que você suspeite, que você tenha suas dúvidas sobre algumas coisas, que você perceba que tem algumas coisas erradas, é muito diferente você levar ele para especialistas e chegar lá e eles realmente confirmassem a sua dúvida, né? E você passar a pensar que não, meu filho realmente tem alguma coisa. Eu me lembro do dia que eu levei meu filho lá na PAI, né, para avaliação, foi um choque, porque realmente eles falaram, né, que precisava, né, ficar lá. O primeiro dia que meu filho foi para a PAI foi uma coisa assim muito dolorosa, porque né, a gente não quer isso, a gente quer que o nosso filho seja uma criança normal, que ele cresça, que ele se desenvolva de uma forma normal, que ele tenha a sua vida normal mais pra frente, que ele consiga fazer suas coisas.
E quando você começa a ver tudo isso, você começa a ficar com aqueles medos, aquelas dúvidas, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né, de agora pra frente? Como que meu filho vai desenvolver? Será que meu filho vai ter uma vida normal? Você fica com muitas coisas na sua cabeça, e uma das coisas que você fica também é a culpa. É de pensar que talvez você fez alguma coisa errado, que aquilo está acontecendo por causa de algo, de alguma atitude que você teve. A gente se culpa muito, sabe? Passa muitas coisas na cabeça da gente, muitas coisas que desestabilizam a gente, sabe? Então, todo esse processo é muito doloroso, sabe? É realmente um processo muito difícil, né? Você aceitar tudo isso é muito difícil, mas é apenas um processo. Depois as coisas vão se encaminhando, você vai percebendo que aquilo ali foi uma coisa boa que aconteceu, que realmente agora seu filho vai ter, né, as terapias que ele precisa, o tratamento que ele precisa. Você começa a trabalhar aquilo ali, né, junto com os outros especialistas, e aí ele vai evoluindo, né? Então, esse foi o assunto que eu queria falar hoje com vocês, né, sobre o comecinho de tudo, né? E aí depois eu vou fazer outros vídeos sobre isso, quero deixar tudo assim bem certinho aqui com vocês, para vocês entenderem, né, tudo que aconteceu, a forma que foi, né? Eu acho que é legal a gente compartilhar essas experiências assim. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa que vocês querem saber, que vocês têm curiosidade, deixa aí nos comentários, que daí eu posso estar fazendo um vídeo sobre, né, respondendo vocês. Eu acho que vai ser bem legal essa troca também. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo. Beijão!